Tito Leite, como é que você tá? Tem alguma coisa que você fica, pô, quem dera eu tivesse alguém pra assistir isso comigo? Eu tava vendo uma série e percebi que não tinha mais ninguém, pelo menos próximo de mim, que tava vendo, e eu não tinha com quem falar sobre ela. E aí nasceu a ideia desse podcast. Então eu queria que você me falasse o que você quer, o que você diria, você precisa assistir isso comigo. Me sugere alguma coisa que a gente pode conversar no próximo episódio. Um abraço. Eu gosto muito de um filme chamado O Medo Consome a Alma, de um cineasta que eu gosto bastante, chamado Fassbinder. É um filme de 1974 que continua muito atual e relevante, porque trabalha com a temática da intolerância, mostrando o projeto de uma sociedade que busca a dizimação das minorias. E é um filme que eu acho que todo mundo hoje, principalmente depois das eleições do Trump, deveria conhecer, pois um dos personagens é um imigrante. Eu sou o Vince e este é o Assista Isso Comigo, o podcast que transformamos a solidão do streaming numa experiência compartilhada. Aqui cada episódio é um convite e no episódio de hoje vamos falar sobre O Medo Devora a Alma com Tito Leite, autor de Genipapo Western e Dilúvio das Almas, porque afinal, Tito, se a vida fosse fácil, seria um filme francês incompreensível e não um drama do Fassbinder. Tito, obrigado por estar aqui comigo hoje e me diz assim, por que você escolheu O Medo Devora a Alma? Eu tô usando esse título porque ele também chama O Medo Consome a Alma, mas O Medo Devora a Alma eu acho mais poético. Eu também acho mais poético. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Eu escolhi esse filme, primeiramente porque eu gosto muito do diretor, do Fassbinder. E segundo porque é um filme que hoje é muito atual. Embora se passe na Alemanha, esse filme tem temas universais e diz muito para o homem de hoje, né? De modo especial sobre a temática da intolerância, temas como as questões do racismo, da xenofobia e até do projeto de uma extrema direita que busca a dizimação das minorias. Embora esse filme seja de 1974, ele trabalha com todas essas temáticas. E se o título é esse, né, O Medo Devora a Alma, é dilacerante saber que esse filme, que tem mais de 50 anos, essas questões não avançaram praticamente nada, né? Continua ainda. É gritante você assistir. Eu nunca tinha visto esse filme, é a primeira vez, então foi uma experiência assim. O filme é lindo, o filme tem uma história maravilhosa dos personagens. Hoje em dia ainda, tipo, quando eu te convidei, a gente tava pré-eleição dos Estados Unidos e hoje a gente fala pós-resultado, então esse filme tá mais atual do que nunca, né? Essa ascensão de um nacionalismo e um fascismo populista de direita que usa o medo das pessoas, o medo do imigrante, o medo do estrangeiro, né? Que eles falam muito no filme, o estrangeiro, como uma forma de dominar, né? De conseguir, de ser populista e conseguir dominar a alma das pessoas, né? E é muito interessante já o começo do filme, né? Que começa num bar, né? É um bar que funciona apenas para imigrantes, para aqueles personagens que são os deslocados, né? Os párias daquela sociedade alemã. E de repente entra aquela personagem, né? E todo mundo fica assustado
E ali ela também não é bem vista pelo fato de ser alemã e também, e também pela sua própria idade, né? É. E dá para a gente pensar muito sobre a saúde, né? É o nível mental desses pessoal que entra, né, nesse discurso ideológico, né? Porque esse casal se apaixona, né? Falando só um pouco do filme, né? Que é uma senhora com mais de 70 anos, alemã, que ela conhece um imigrante marroquino, né? Que tem o quê? Uns 30 anos. Eles dizem uma diferença de 20, pouco mais de 20 anos, talvez, entre eles, né? E ela se apaixona, ele também se apaixona, e é uma relação muito, mas muito delicada. E aquilo tudo provoca as pessoas que estão do lado, e as pessoas não aceitam aquilo. Tanto do lado dos imigrantes, quanto também do lado dela. Eu acho assim, a sinopse do filme que ela gira em torno da Amy, que é uma mulher alemã de 60 anos, e o Ali, que é um trabalhador marroquino, por volta dos 30, 40. E eles têm esse encontro casual no bar e iniciam um relacionamento amoroso que, ao longo do filme, vai desenrolando em resistência entre as pessoas que ela conhecia e preconceito, incluindo o vizinho e a própria família dela, e a relação dela e da Amy e do Ali passa a ser testada por essa pressão social e pelo racismo e inseguranças internas de cada uma das pessoas presentes no filme, né? E o interessante é isso que você falou, que não é uma história muito profunda, muito cheia de nuances, que não tem um personagem que é puro, bonzinho, e eu sou a representação do bem. Tem personagens muito ruins. Mas ela em si, mesmo o relacionamento da Amy e do Ali, também é permeado por esse preconceito, por essas inseguranças, né? Na verdade, de cada um. Porque ela mesmo reflete muito do discurso alemão ainda conservador, ela objetifica ele, de certa maneira, em vários episódios, principalmente quando ela recebe as amigas dentro de casa, e você vê que ele se sente completamente como um objeto naquele momento dela, né? E vai embora de casa. E ele mesmo tendo relação com outra mulher e durante o filme. Então, é uma história muito rica e muito complexa, né? Que é muito interessante isso que você acabou de comentar, né? Que é um filme em que o diretor ele não tem uma visão, uma abordagem maniqueísta, né? Porque ele mostra também toda a complexidade de cada personagem. Por exemplo, ela fez parte do governo nazista. Ela foi uma simpatizante do Hitler. E ela fala sobre aquilo como se fosse algo distante, como se não tivesse consequência, que eu até me lembrei muito da Hannah Arendt, né, daquele discurso dela, da banalidade do mal, né? O que é a banalidade do mal? A banalidade do mal é quando abrimos mão da nossa capacidade de pensar, né? Que ela desenvolveu esse conceito quando um dos membros do nazismo foi julgado e questionado, e falou: bom, eu só estava cumprindo ordem. E ela coloca essa banalidade do mal nessa capacidade de não querer pensar. E o que acontece? Ela, de certa forma, se purifica, né? Ela lava um pouco a sua alma, porque quando ela entra nessa relação com o Ali, ela passa a fazer parte do outro lado, porque ela passa a ser vista como uma pária, como alguém deslocado, né? E é muito interessante que nesse filme do Fassbinder, além de delicado, tudo também é muito movediço. É isso. Eu acho delicado, eu acho que é a palavra mais correta, assim, porque ele trata esses temas de uma forma muito delicada, e é muito bonito você ver como vai se desenrolando essa história, porque
eles se encontram porque os dois são marginalizados. Ela é marginalizada porque ela é uma mulher de 60 e tantos anos, então ela se sente sozinha porque os filhos não estão mais com ela. Ela tem as amigas ali do trabalho, mas que não são amizades muito profundas que ela tem. E ela se sente muito sozinha, e ele também se sente marginalizado e sozinho de certa forma, porque ele se sente... ele tá resignado em ser excluído dessa sociedade. Ele até comenta umas horas assim de falar: não briga, que é melhor a gente não brigar. E ele até já tá numa posição assim que ele fala: não, sabe, eu tô aqui, eu tô trabalhando e eu não vou mais... Eu não quero chamar muita atenção, eu não quero que esse medo das pessoas se vire contra mim. Então eu quero só existir aqui do jeito que eu tô existindo, sem chamar muita atenção mais, né? E esse relacionamento deles serem marginalizados, eles começam já trocando de uma forma muito intensa esse sentimento de ser sozinho dos dois, né? E aí que se desenrola no relacionamento deles, no casamento deles, e na maneira que o Fassbinder filma esses dois personagens, que aí é só um diretor genial, uma diretora genial que faz um negócio desse, que é cada plano desse filme, eles estão colocados ou entre portas, entre janelas, entre coisas que deixam eles claustrofóbicos, assim. Você sente que eles estão numa prisão, né? Você sente que eles estão divididos. Eles são sempre separados de alguma forma de um plano, primeiro plano, e eles estão num segundo plano, dividido por uma porta, por uma janela, por um batente, e mostrando essa divisão deles com relação às diferenças que eles têm, mas também aí de maneira mais global na sociedade alemã, a divisão que eles possuem, como eles estão sozinhos nessa sociedade e marginalizados, né? Que é muito interessante isso que você falou, porque é um imigrante, né? É um deslocado, um pária, é alguém que é excluído, e ela que é uma alemã. Mas os dois sofrem, e o que os aproxima é justamente a solidão, porque ela é uma mulher que praticamente foi abandonada pelos filhos, e nessa experiência dos dois, de certa forma, ela consegue enxergar a realidade tal como ela é, né? A realidade tal como ela sangra, porque ela começa a perceber como é violenta a estrutura da sociedade alemã, que também diz respeito à nossa própria sociedade, que ela começa a ver o quê? O próprio machismo do seu genro, né? De como a sua filha é vítima de um cara machista, os seus filhos que são preconceituosos, as suas amigas que não aceitam a diferença, e ela começa a perceber como essa sociedade ordeira, né? Como essa ordem social é fundamentada a partir de uma violência, né? E é muito interessante esse elemento da violência. E tem uma parte assim que eu fiquei triste, cara, assim que eu fiquei, nossa, é aquela parte que os dois querem ir pro restaurante e ficam fora, né? Nossa. Não entram. Aquilo é uma coisa assim que, sabe, assim, de colocar o espectador no chão. É doloroso. É doloroso, porque eles são filmados completamente sozinhos, né? A câmera até se afasta e você vê que não tem nenhuma mesa ao lado deles sendo utilizada. Eles estão literalmente sozinhos, assim, e metaforicamente também. E é nessa cena que eu acho que o filme me ganha também. Porque até então eu tava gostando, ele tem esse aspecto melodramático do filme, mas daquela maneira mais seca do Fassbinder, né, de fazer os filmes e diálogos dele. Mas é nessa cena que o filme me ganha, que quando a Amy desmorona ali na frente do Ali, percebendo que o mundo à volta dela
começou a enxergar ela de outra forma, e agora ela tá sendo, isso que você falou, esse alvo também de desvalorização da sociedade, né? Como a sociedade passa a desvalorizar ela, que já era uma pessoa sozinha, mas agora também é vista como estrangeira, é vista como uma pária na sociedade, porque ela tá com um homem árabe, e ali quando ela percebe isso, ela explicita isso pra ele, e ela começa a desmoronar assim emocionalmente, e só pede pra eles irem embora pra algum lugar, pra eles tentarem ficar um tempo onde ninguém conhece eles, e depois voltar, onde eles possam viver, acho que esse amor deles, mas sem ser dessa forma sufocante, né, que eles estão vivendo agora em Munique, né, que se passa o filme. Ali foi onde o filme me ganhou, assim, emocionalmente, porque é uma cena muito forte. E é curioso que naquela cena ela já está esgotada, né? Porque a todo momento ela tenta ser o equilíbrio, né? E ela já está esgotada, ele também está esgotado, ele também começa a ceder, até quando ele começa a entrar no vício. Quando ele volta, né, para o vício dos jogos, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é que, como o Fassbinder vai mostrar essa realidade de uma forma tão crua, ele trabalha com as cores, né? Você percebe que sempre tem algo bem magético, desde a primeira cena do filme, né, com aquelas cores, com o azul, com o vermelho, e é sempre com cores quentes, né? Talvez você tenha observado isso melhor do que eu, já que você é do audiovisual, mas me chamou muita atenção como ele trabalhou com essas cores, o azul, o vermelho. E nessa cena também, né, que todas as cadeiras são amarelas, né? Todas as mesas e cadeiras são amarelas, e eles estão sozinhos nesse mar de amarelo, assim. E o amarelo também é historicamente associado com uma cor... Ela é quente, mas ela também representa uma certa tom de tristeza de personagem, dependendo do momento que eles estão. Ali foi um momento de virada do filme, porque quando eles voltam, aí você começa a perceber que os outros personagens que antes excluíam ela, agora começam também a precisar dela. Então, por essa maneira mercantilista de eu preciso de alguma coisa, então agora eu preciso tratar essa pessoa melhor, eles começam a tratar, e ela se sente mais pertencente de novo, né, à sociedade, enquanto ele ainda não consegue se encaixar. Isso é bem visível com o comerciante, né? Quando começa a perder a freguesia, e ela fica surpresa quando ela volta, e ele pergunta como é que foi a viagem. É assim, um filme que eu acho maravilhoso, principalmente, como eu falei, pela atualidade, porque é um filme que não só para pensar aquela realidade da Alemanha, que hoje é uma realidade dos Estados Unidos, como foi observado nessa eleição, de um presidente que a sua principal proposta é expulsar os imigrantes, né, que é fechar as portas a países europeus que já não aceitam imigrantes, e até paga para outros países aceitar, e ao próprio Brasil, que também já tem um histórico, né, com os imigrantes, né, não só dos imigrantes, como o próprio racismo estrutural, né? E esse preconceito, esse modo como o medo no título do filme, o medo, que é esse medo do outro, é uma forma poética do Fassbinder de falar que é o preconceito, é o racismo, todas as maneiras que eles justificam a forma deles serem essa sociedade excludente, né, intolerante. E aí você vê essa ligação, assim, esse filme permanece ainda atual, depois de sei lá quantos anos, porque eu não sou muito bom em matemática, desde 74. Não, agora que eu observei, né, 50 anos, né? É 50 é verdade, anos. né, 50 anos esse filme. 70, 50 anos.
E continua mais atual do que nunca, né? Que é similar a esse discurso nacionalista contemporâneo que culpa imigrante, minorias por problemas sociais, estão aqui roubando emprego e usam esse medo para dividir a sociedade e reforçar estruturas de poder autoritárias, né? E eu acho muito interessante também aquele bar, né? Porque aquele bar significa a própria divisão de classes, né? Porque é um bar que só é frequentado por imigrantes. E, de certa forma, eles se sentem roubados quando o Ali embarca... Entra lá, né? Quando o Ali embarca naquela relação com a Amy. E ele se sente também roubado. Ele diz, poxa, mas... E também, principalmente, pelo preconceito, pela idade dela, né? Assim, é um filme... tem muita coisa que cada personagem acho que pode ser quase que uma forma de representar alguma parte da sociedade, né? O dono da lojinha que você comentou, assim, é uma crítica ao capitalismo, como o capitalismo se manipula e como ele se ajeita e se adapta a necessidades do momento, né? Então você fala assim, se o discurso de hoje é ser mais aberto, ser mais livre, eu vou fazer isso. Se o discurso não é esse, eu não vou fazer isso. Então, de acordo com a necessidade e a urgência que ele tiver no momento, ele vai adaptar o discurso dele. E cada personagem tem uma representação assim nesse ciclo, né? E é muito curioso que esse filme, de certa forma, tem um pouco de uma síntese da obra do Fassbinder, né? Porque quase todas as temáticas do Fassbinder tá nesse filme, né? E uma das grandes temáticas que eu acho dele é a questão do pária, né? A questão do deslocado. Tem até uma curiosidade que o ator que interpreta o Ali era o companheiro dele na época, do próprio Fassbinder, né? O Fassbinder que também atuou no filme, né? Que é o genro dela, né? O genro, né? E o Fassbinder, de certa forma, pensou em contar a história dos dois. Foi a história dos dois, muita pessoa não vai chocar muito. Aí colocou a Amy, né? E o Fassbinder tem uma coisa que me chama muita atenção nele, é que ele fazia um longa em 100 dias, mais ou menos. Ele fazia 3 filmes por ano. Ele conseguia manter a qualidade. Eu não sei como ele... Porque eu acho que era muito o domínio, né, do próprio cinema. Ele tinha um cinema de urgência, assim. Ele tem fazendo a pesquisa para esse filme aqui, eu vi... Ele filmou esse filme em 14 dias. 14 dias. É muito pouco para você... Caramba! Chegar e fazer isso, assim. 2 semaninhas ali, ele já chegou e mandou tudo a ver. Não, e o que é incrível é porque o roteiro é bom, os diálogos. Então, uma coisa dele que eu acho muito interessante é como as cenas falam, né? Em muitas ocasiões, não precisa ninguém dizer que está acontecendo algo terrível, que ela está sendo vítima de intolerância e que ela também tem um passado, né? Complicado, né? Sim. E ela coloca o mundinho seguro que ela vivia com o marido, né? Depois que ela ficou viúva, e ela, de certa forma, ela se sentia segura nesse mundinho. A única diferença é que ela se sentia seguro no mundo em que ela se sentia abandonada e ela era devorada também pela solidão. E eu acho que os dois acabaram aprendendo muito nesse relacionamento, porque ela era um certo equilíbrio na vida dele, né, do Ali. O Ali que inclusive já estava conformado em ser maltratado pelo próprio patrão. E quando ela entrou nessa relação, ela também enxergou toda a estrutura violenta dessa sociedade, principalmente uma sociedade de um discurso único, em que qualquer pensamento contrário é visto como débil, né? Como insólito, né? Porque na verdade ela passou a ser vista como uma velha tarada e ele como um cara abusado, um abusador.
Um abusador. Mas porque na verdade era uma forma de desclassificar os dois. Por quê? Que é até interessante que isso é um dos elementos do nazismo. Porque quando desclassifica o outro, quando ridiculariza o outro, nega o seu direito de fala, o seu discurso, e acaba fechando com o diálogo. E o que acontece quando acaba o diálogo? Nasce a violência. A violência. E é interessante isso, porque você vê que as coisas começam a mudar com ela também quando chega a outra trabalhadora que é da Iugoslávia, né, que elas comentam, que é da Herzegovina. E aí essa trabalhadora passa a ser também excluída no meio delas, e ela participa dessa exclusão da trabalhadora que é da Iugoslávia, porque ela ganha menos. Então ela se viu, ela era parte do grupo ali das trabalhadoras, que ela trabalha como limpadora. Eu não sei exatamente o trabalho que ela faz, porque elas estão sempre numa escada conversando assim, mas acho que ela limpa algum prédio, parece. E aí ela faz parte desse grupo, depois ela é excluída, e quando vem essa nova trabalhadora que é da Iugoslávia, ela faz parte do grupo que exclui essa outra trabalhadora, né? E esses sistemas que vão se repetindo, por mais que ela seja casada com um árabe e tenha vivido isso na pele, ela também acaba, para fazer parte do grupo, ainda replicando isso de certa maneira. Então, isso é muito curioso, né? Tem um escritor francês que ele foi até uma das sensações da Flip, né? Eu agora esqueci o nome dele. E ele deu uma entrevista na Roda Viva. Falei Todavia porque ele foi editado pela Todavia. E ele falou muito de tipo uma corrente da violência. E essa corrente da violência que ele falou, na verdade, é o que o Paulo Freire já falava há 50, 60 anos atrás, quando ele colocava na pedagogia do oprimido, que ele falava do hóspede, que esse hóspede é justamente tudo isso que o Fassbinder está retratando nessa personagem. O que é o hóspede? É o operário, que ele é marginalizado na fábrica, ele está na fábrica e ele é marginalizado. E ele carrega esse hóspede que, quando ele chega em casa, ele começa a reproduzir na família e começa a querer também marginalizar. E eu acho muito curioso porque isso também está muito presente nos dois, né, nesse filme, principalmente na relação do Alan com o seu patrão. E é muito aquele do Paulo Freire mesmo, que é o sonho do oprimido é ser opressor, né? E de quem não tem... Sim, é verdade, a educação, e como a educação faz o papel de mudar essa forma de aplicar poder, né? Esse filme, assim, é lindo porque tem uma frase do Fassbinder que eu acho que explica muito esse filme também, que a felicidade nem é sempre divertida, nem sempre é divertida. E aí você vê o Ali responder uma hora, a menina que pergunta, você é feliz? Ele, não sei. Ele sempre deixa, o Fassbinder sempre deixa essas perguntas grandes assim em aberto, né? Pra você tirar a sua conclusão. Mas isso eu achei muito... Que é até curioso que isso é um provérbio justamente marroquino. Você vê como o Fassbinder trabalha tudo bem feito. Ele não deixa nada... não tem fio solto ali, sabe? E eu acho incrível que a todo momento a Amy está tendo que se autoeducar, né? Que repensar a sua vida, a sua solidão, o seu relacionamento, e também repensar a própria estrutura que ela está inserida, que é a mesma estrutura vigente hoje, né? Que é esse mesmo status quo, de uma sociedade opressora, né? Uma sociedade da não crítica, que não admite um pensamento contrário, e que é uma sociedade violenta, né? Essa parte do medo é até
Engraçado que quando eu tava ouvindo o filme, eu tava assistindo o filme e essa parte do medo, eles até tem uma passagem que eu gosto muito de Duna, do livro do Frank Herbert, e ele tem aquela liturgia das Bene Gesserit, que é a litânia contra o medo, né? Que é o medo, não terei medo porque o medo mata a mente, o medo é a pequena morte que leva à aniquilação total, eu enfrentarei meu medo. Que o Ali meio que traz isso pro filme uma hora, falando sobre o medo, né? É uma coisa, eu não sei se o Frank Herbert pegou desse filme ou se ele estava muito imbuído em alguma, de certa forma, numa cultura árabe para para escrever o livro também. Mas é muito isso, né? De você não deixar esse medo aniquilar a sua mente, aniquilar a sua vida para você receber as formas diferentes, pessoas diferentes e as diferenças que existem no mundo para você viver. E aí eu acho muito bonito quando quando o Fassbinder traz isso e faz essa ligação com o provérbio marroquino, árabe, né? Da felicidade nem sempre é divertida, porque é exatamente isso esse filme, né? Porque você vê que eles são felizes, eles estão felizes juntos, mas não é divertido. Não, ela é muito feliz com ele, mas ele também é feliz com ela, porque ele ama ela. Mas ao mesmo tempo que tem essa felicidade, tem o medo, né? Tem o sofrimento, né? Por quê? Porque esse medo, o título é O Medo Devora a Alma. Por que esse medo devora a alma? Porque esse medo caminha junto com outro grande mal, que é a indiferença, né? A própria indiferença com o outro, né? É a indiferença com tudo aquilo que é diferente de você e também com a própria cultura do outro, que é uma indiferença que tem um pensador que eu gosto muito, que é o Antônio Gramsci, né? E o Antônio Gramsci, ele tem um texto que eu me lembrei agora, né? Que ele fala que a indiferença é o grande mal da história, porque atua de forma poderosa, mas atua. E aquilo que não se pode contar, mas que destrói os planos mais bem planejados da história, que é uma bola de chumbo contra a própria inteligência. E se a gente observar, está muito presente. De modo especial, quando a Amy começa a falar do passado, né? Porque o filme se passa apenas décadas depois que o nazismo caiu. E ela fala muito como se fosse algo que não tivesse muita importância e ao mesmo tempo como se estivesse distante. E aquilo tudo, né? Aquele mal, né? Por vários elementos, ela começa a passar. Quando ela começa a ser uma pária, né? Quando ela começa a ser uma deslocada, né? E ela é perseguida, mal vista, né? Pelos vizinhos, pelo comerciante, pelos próprios filhos, né? Aquela cena do filho quebrando a TV, tendo aquele ataque de fúria, né? É muito louco, né? Aquela cena que ela pega e vai naquela osteria italiana comer, quando eles acho que acabaram de casar, não sei, eles... Que ela até menciona o Hitler, né? Que fala ela menciona o Hitler. Aqui é onde ele comia até, sei lá, 33, você fica assim, o que você quer dizer com isso, mulher? Tipo, porque ela parece demonstrar uma certa reverência, mas é de uma maneira muito ignorante também e indiferente, né? Sobre o que representou tudo isso. E aí ela pergunta, você sabe? Ele fala, eu sei quem foi o Hitler. Ele fala de uma maneira muito presente, muito... eu sei quem ele foi, eu sei o que a história dele representa, que assim, não vamos falar dele. E aí ela entra com ele, até parece que é uma forma de afronta, porque ela tá entrando com esse estrangeiro, com o árabe, e ali dentro daquele recinto que foi o preferido dele, né, anteriormente. Mas você vê como ele depois é enquadrado, eles são enquadrados lá no fundo do restaurante, entre a porta, o batente da porta, com o restaurante acontecendo aqui em primeiro plano, e eles completamente sozinhos e enclausurados dentro desse quadro, dentro do quadro. O Fassbinder é magistral, assim, né?
direção dele. Ela é tão minimalista, mas por ser minimalista em vários aspectos, ela grita, assim, salta do filme. Ele é seu diretor favorito? Não, eu gosto muito, mas ele não chega a ser o meu diretor favorito, mas eu gosto muito dele. Qual que é o favorito? Se tiver algum, né? Tem muitos que eu gosto, né? Eu gosto muito... o meu diretor favorito mesmo é o Quentin Tarantino. Eu amo o Quentin Tarantino, sabe? Uhum. O Tarantino, que eu acho que é o primeiro diretor que eu entendi como um autor no cinema, porque eu comecei a ver filme dele e aí eu comecei a acompanhar a obra dele. E aí, sei lá, Pulp Fiction e Kill Bill, e aí, sabe, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu fui acompanhando a obra dele, assim, e falei assim, tem alguma coisa diferente aqui. E é interessante, não sabia o que era ainda. E é interessante que ele mostra uma coisa, de quantos filmes cabem no filme, né? Por exemplo, se você faz um filme dele, várias referências em cima de referências, né? Inclusive esse filme do Fassbinder é uma referência a um filme americano dos anos 50, que agora eu esqueci o nome. É alguma coisa tipo Perto Demais do Céu, mas é uma referência a um filme americano que se passava no subúrbio americano e ele adaptou aquela Alemanha, que ainda era uma Alemanha que passava pelaquela questão da divisão das duas Alemanhas, que é outro detalhe que não mencionamos, né? Como estava bem forte essa questão da indiferença, da exclusão, né? Dos deslocados, da divisão mesmo, né? E esse filme se passa na Alemanha Ocidental, né? Ele é feito isso, e você vê que é um lugar que estava crescendo economicamente, então estava chamando imigrante, e aí já começou a criar essa rixa de pessoas que moravam ali, dos alemães, e como essa tradição se representa ali nos filhos dela, por exemplo, de quando eles falam que tipo, isso é vergonhoso, isso é o que você está fazendo basicamente mancha e acaba com a nossa família, porque você não podia estar com um estrangeiro assim, né? E assim, eu me lembro que eu assisti um documentário que passou sobre o novo partido alemão que venceu, e que o discurso é esse: vamos expulsar os imigrantes, vamos colocar para fora, né? Na Suécia, o presidente que venceu também tem esse discurso da extrema direita, e é assim assustador como essa realidade volta à tona hoje com todas as tonalidades do mal, sabe? Com toda a força. E eu vou dizer que assim, acho que se a gente tivesse gravado essa conversa ontem, eu ia estar até mais não sei se chocado, porque chocado não é muito a palavra certa, porque não é que eu fiquei chocado, surpreso com o resultado dessas eleições e o Trump e tudo mais, e a ascensão dele de novo. Mas eu acho que seria algo mais profundamente triste, de certa maneira, que eu tive um dia para digerir esse resultado, essa resposta, e agora estou pensando mais no agora e no para frente, e ver o que também o mundo vai ser, né? Mas tem a sua grande no Genipapo Western, de como você abre, que o sertão é por um fio. Eu acho que cada vez mais o mundo também tá, né? E no Genipapo Western tem algo parecido com esse filme, né? Que é essa questão dos oprimidos, que também passam a ser opressores, né? Eu ia falar isso pra você até, porque eu sinto uma conexão nessa secura do Fassbinder com o Genipapo, principalmente, que foi a obra que eu li. Eu ainda não li o Dilúvio, mas que vocês oferecem esse olhar quase que clínico
sobre uma relação humana, assim, que é uma representação muito crua, nua e direta que amplifica esses temas que são abordados na obra, sabe? Eu, tendo lido o Genipapo e depois agora assistindo o Medo Devora a Alma, eu senti essa conexão dos dois, assim, principalmente na forma que os dois abordam o diálogo, que os dois abordam essas relações entre personagens, assim. É curioso que as pessoas sempre me perguntam, mas esse sertão não é muito violento? Teu sertão, né? Não o sertão barra pesada, né? E eu sempre respondo, a violência das minhas narrativas não se aproxima da realidade. Na realidade, a realidade sempre é mais dura, né? E o Fassbinder, sabendo disso, né? Então ele trabalha com aquelas cores que ele trabalha, né? Com as suas técnicas. E para não ficar algo tão pesado, você percebe que ele é tudo muito delicado, que você mesmo falou. É algo muito delicado, é algo muito sensível, né? Até o próprio modo de falar da Amy, sabe? Até o próprio modo de falar da Amy, de se comportar. E é tudo muito bonito ali, sabe? É tudo muito suave. Mas ao mesmo tempo que é tudo muito suave, também é tudo muito dolorido, né? É tudo muito assim. Você sente um nó na garganta, sabe? Aquele começo é genial quando os dois se aproximam, né? Que ele quer pagar a bebida dela, né? E ele paga. E ele diz, não, eu vou pagar porque você me tratou bem. Você me tratou bem, você dançou comigo e conversou comigo, eu vou pagar, então. Talvez ela tenha sido a primeira alemã com quem ele dançou, né? Que ele tinha alguma relação quase, né? É a Brigitte Mira, né? Brigitte Mira, não sei como fala o nome dela direito, que faz a Amy, que é uma atriz maravilhosa. Esse filme, ela deu um show, deu um espetáculo. Ela dá um show. Você sabe se esse filme ganhou premiações? Eu acho que foi finalista do Cannes. Ele ganhou o prêmio de crítica internacional no Festival de Cannes em 74. Mas é um filme maravilhoso, sabe? Mas é engraçado isso, porque essa secura dele me trouxe essa relação com o Genipapo também. Que no meu caso com o Genipapo, né, eu tento trabalhar muito essa questão da linguagem poética, né, para não ficar tão pesado, tão cru, né. Então eu trabalho muito com essa dimensão da poesia e da imagética, já que como eu não sou cineasta, eu não tenho esses recursos que o Fassbinder tem, né, mas inclusive eu sempre acho muito bonito aquele conceito de cinema, né, que cinema são imagens em movimento, né? Eu acho muito poético esse conceito, né? E o Fassbinder, nesse filme, né? O Medo Devora a Alma é bem um exemplo disso, né? De imagens em movimento, né? Que ele consegue trabalhar isso tudo, né? E os dois abordam esse tema de exploram com profundidade essa tensão humana e social em ambientes de desigualdade e opressão, né? São dois... Estão falando de temas diferentes, de uma opressão e desigualdade diferente, mas também estão os dois conversando nesse sentido, assim. Eu achei interessante, como eu falei, não sei se tem alguma ligação, sabe, se de alguma forma o Tito se inspirou no Fassbinder nesse sentido para escrever. Eu acho que a principal ligação se dá pela nossa paixão pelos personagens. Por quê? Porque a nossa paixão pelos personagens é a mesma, que é os deslocados, aqueles que são deslocados, aqueles que são párias, aqueles que são vistos como os marginalizados da sociedade, que não se pode contar e que assumem a sua loucura, né? Quando que você assistiu pela primeira vez o Medo Devora a Sua Alma? A primeira vez que eu assisti foi quando eu estava no mestrado de filosofia, né, que foi num cineclube da universidade. Aí me chamou muita atenção. Aí o ano passado eu assisti novamente
porque eu descobri que estava disponível no YouTube. Eu disse, não acredito não, tá no YouTube. Aí eu fui ver, eu adorei, né? Presente, né? Presentes. E ele tem um aspecto de melodrama, né? Muito, muito presente, né? Você gosta de melodrama, assim? Não, depende, né, do diretor, né? Do diretor. Por exemplo, isso é muito presente no Almodóvar, né? E a Almodóvar eu amo, né? Adoro a Almodóvar. Porque o Almodóvar é muito presente também nos filmes dele, né? E que é muito interessante essa questão da paixão, né? Qual a sua paixão na tua obra? O que te chama atenção, né? Por exemplo, Fassbinder, para mim é claro, eu posso estar errado, né? Mas para mim é cristalino que o lance do Fassbinder é os deslocados, são os párias. Aí você vai conhecer a obra do Almodóvar, é a questão da obsessão, né? Os homens, as mulheres e as suas obsessões, né? Os seus amores loucos, né? Eu acho muito interessante isso, né? Tá muito presente até no filme dele, o Dor e Glória, Tudo Sobre Minha Mãe. E já o Fassbinder, eu não sei a sua leitura, né? Mas eu vejo muito por esse lado dos párias, né? Os deslocados, né? Usando uma linguagem beatnik, né? Kerouac e o Allen Ginsberg, né? Os vagabundos iluminados. Os vagabundos iluminados. O Pé na Estrada, que é um dos meus livros prediletos, assim, porque quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, eu preciso sair daqui, eu preciso andar, preciso rodar. Aí eu fui pra fora, fui viajar, fui morar nos Estados Unidos, não só por causa do livro, mas fui fazer intercâmbio lá pela faculdade, mas a vontade era fazer isso, assim, sair e pegar a carona na Rota 66 e ir embora, sabe? Eu morei na Rota 66, né, durante a minha faculdade lá. Aí foi aquela experiência, assim, mas era engraçado porque você via naquela época, sei lá, era 2010, 2011, como aquela sociedade já estava rachada, dividida. E aí eu lembro de comentar com pessoas e falar assim, mano, é estranho você ver isso aqui, eles já estão, não sei se é por causa do sistema bipartidário deles, mas eles são rachados. Ou você é isso ou você é aquilo. Eles são maniqueístas, assim, é isso ou isso. Não existe outro. No Brasil eu acho que a gente não é assim, mas eu falei isso em 2010. Aí depois eu vi que começou a ficar assim também, sabe? Você vê, os democratas, os republicanos, né? Que é curioso que o Faulkner, já nos anos 30, ele já colocava isso, né? De como os americanos são rachados, de modo especial o Sul, né? Como o Sul é rachado, né? Que ele também ele pegava um pouco desses deslocados, desses pares, né? Porque o Faulkner fez algo bem interessante, né? Que eu acredito que o Fassbinder deve ter adorado, né? O Faulkner fez o seguinte, quando ele vai trabalhar a sua obra, ele pega 3 classes. Até então ninguém tinha feito isso. Ele pega 3 classes. Os ex-escravos, aquela oligarquia do Sul falida e os brancos pobres e marginalizados. Pra falar a verdade, eu comecei a ler um Faulkner, acho que era O Som e a Fúria. Não, O Som e a Fúria, eu não lembro agora. The Sound of... eu não lembro. Mas pra você saber que ele já esteve aqui no Brasil? O Faulkner passou por aqui. Rapaz, ele foi convidado, depois que ele venceu o Nobel, ele foi convidado para participar de uns eventos em São Paulo. Eu não sei se você sabe, mas o Faulkner era alcoólatra. Não sei se você sabe disso. Ele era alcoólatra. E ele saiu bêbado dos Estados Unidos. Essa história é verdade. Ele saiu bêbado e chegou bêbado. Quando ele acordou no hotel em São Paulo, ele viu a cidade de São Paulo diante do hotel. Ele falou, o que eu estou fazendo em Nova York? Porque ele achou parecido com Nova York. O que eu estou fazendo em Nova York?
e ele participou de todos os eventos bêbados. Meu Deus. E ainda deu uma cantadinha em Lígia Fagundes Telles, falando que se os contos dela for tão bonito quanto os olhos dela, com certeza ela deve ser a maior contista do Brasil. E ele voltou bêbado ainda. E falam que quando ele fala do Brasil, quando ele falava do Brasil, era algo bem onírico, sabe? Como se tivesse sido um sonho. Eu imagino que sim, né? O cara não ficou sóbrio 1 minuto aqui. E ele fala que o melhor lugar de São Paulo foi o Butantã. Ah? O que ele fez lá? Foi na USP, não? Ele foi na USP, ele amou o Butantã. Interessante. Butantã. Eu jurava que eu ia falar que era aqui pelo centro. E o Fassbinder, assim. Será que ele teve contato com o Brasil? Ia ser interessante, né? Porque o Fassbinder, eu acho que ele ia amar, por exemplo, a cena do cinema aqui de São Paulo. Dos Ganzerla. Vixe, acho que eu falei o nome errado. Bandido da Lanterna. O Bandido da Luz Vermelha, né? Que é um filmão, viu? Filmaço. É um filmaço. Bandido da Luz Vermelha. Mas ele morreu muito jovem, né? Se eu não estiver enganado, ele tinha 37 anos. E como ele tinha aquele ritmo louco, né? De fazer 3 filmes. Eu acho que foi 43 filmes que ele deixou. Foi, uns 40 filmes, né? Mas acho que ele ia amar aqui a Boca do Lixo e o cinema marginal de São Paulo, porque acho que é isso que representa ele também, né? Ele ia se conectar muito fortemente, assim. É porque ele era do cinema independente, né? É. E era filmes todos com baixo custo, né? Sim. Da mesma forma que Por isso que ele filmava muito rápido também, né? Ele deixava a coisa acontecer e não parava. E ele já tinha a turma dele, né? Porque se você observar nos filmes dele, quase todos se repete os atores, porque na verdade o Fassbinder era do teatro. Aí quando ele começa a fazer cinema, ele leva a galera do teatro. E é mais fácil de trabalhar também, né? Porque quando você tá repetindo o grupo de atores e a equipe também, né? De fotógrafo, enfim, a direção de arte. E todo mundo fica mais fácil de você trabalhar rápido, porque na segunda, terceiro projeto que você tá fazendo, a galera já entende, já sabe o que tem que fazer, você já consegue chegar lá e fazer de uma forma mais urgente, igual o Fassbinder fazia. Só fazer um parênteses aqui, o Fassbinder é um diretor, não confundir com o Fassbender, que é o ator que fez X-Men, etc. Eu devia ter falado isso no começo, mas que fez um filme ano passado que teve uma grande repercussão, que sinceramente eu não gostei. Como foi o nome do filme? Aquele que é um especialista, um matador. O assassino, né? O The Killer. Sinceramente, eu achei aquele filme muito subestimado, né? Aí tem muita gente de cinema, diz, não, é porque tem aquela coisa das imagens, não sei do que. Cara, eu não, sinceramente não. Cara, eu gosto muito desse filme porque ele mostra um assassino, ele não é nem serial killer, né? Ele é um sicário, né? Tipo, ele é um matador de aluguel. E que é ruim no trabalho dele. É um cara que se acha demais, que fica falando pra todo mundo. A narração dele é diferente do que a gente tá vendo que ele faz, da ação. Ele se acha demais, então ele fala que eu tô aqui, eu faço isso, eu cuido do meu corpo, eu tenho que fazer isso dessa maneira, tal. E na hora que ele tem que fazer o trabalho, ele faz tudo cagado. Aí ele tem que arrumar todo o trabalho dele e voltar e tipo ficar limpando tudo. Filme é o David Fincher. Do Clube da Luta, né? Do Clube da Luta, Zodíaco, a Rede Social, né? Eu sou muito fã do Fincher, assim. Mas esse filme eu gostei. Eu assisti no cinema até aqui em São Paulo. Foi... Eu gostaria de ter visto esse do Fassbinder também no cinema. Ontem eu fui ver Tubarão no cinema. É bom? Cara, é muito legal. Eu gostei, assim... Eu já tinha assistido Tubarão, né?
do Spielberg, mas nunca tinha visto no cinema, né? Então foi, assim, ver no cinema, na telona, é outra coisa, né? Rapaz, estão falando muito de um filme novo com a Demi Moore, que também está na plataforma a MUBI, a Substância, né? Você já viu? Já vi. E aí, que achou? Eu gosto muito de body horror, que é esse tipo de gênero cinematográfico, que é do David Cronenberg, com Videodrome lá atrás. Cara, que baita diretor esse, né, rapaz? Baita. Crimes do Futuro dele é muito punk, viu? Então ela tá nesse mesmo lugar. Eu gostei demais, assim. Eu sei que tem gente que não gostou muito. Pelo que eu tô acompanhando, parece que tá dividindo opiniões, né? Tem pessoas que amam e tem pessoas que não gostam, né? Eu acho ele meio longo demais. Longo, é? Mas se, sei lá, tirasse uns 20 minutinhos deles assim, ele ia ficar perfeito. Só que, enfim, não quero dar spoilers e nada pra você, porque acho que vale muito a pena assistir. Aqui tá passando ainda no cinema, mas tem no... Tem na MUBI, né? Tem no MUBI, O MUBI que... É a terceira vez que a gente comenta no podcast aqui, eu vou pedir pra eles patrocinarem o podcast em algum momento. Porque é o terceiro episódio que a gente fala. Mas é um filmaço, vale muito a pena assistir pela provocação também que ele tá trazendo, né? Esse filme que você assistiu do Fassbinder, né? O Amor Devora a Alma. Hoje, se esse filme tivesse um remake, eu acho que faria muito sucesso. Por quê? Porque essa temática seria vista de outra forma. E teria várias questões hoje que são novas e que estão ligadas com aquelas velhas questões. Que dá a impressão que o tempo não avançou. E talvez o próprio Fassbinder tivesse realizado o sonho dele. Porque ele queria fazer, era um filme, a questão de um relacionamento gay, né? Que ele não fez porque ele achou que seria muito para a sociedade da época. E ele acabou não pagando, né? Que é até curioso que ele quis fazer esse filme, porque esse cara que faz o Alien, como foi mencionado, era o companheiro dele, e não conseguia emprego. Tem essa questão do trabalho também, né, do proletariado. Ele não conseguia emprego, ele saía em busca de trabalho e ele não conseguia trabalho braçal mesmo. Ele estava desempregado. Não sabia, mas isso do Fassbinder, ele da forma que ele se relaciona com o marginalizado, assim, né? Ele se sentia muito marginalizado, obviamente, pela vida dele, né? Mas eu acho que hoje, aí, se tivesse um remake desse filme, com certeza seria já de um casal gay. Mas eu fico pensando como é que seria esse filme, porque o Fassbinder é tão delicado e as emoções, apesar de serem muito evidentes no filme, elas não são gigantescas, não tem aquela atuação explosiva, né? Não tem aquelas cenas no filme que você fala, nossa, agora foi tudo a perder, né? As emoções são muito reais. E eu fico imaginando um remake americano desse filme, por exemplo, dirigido, não sei, por algum diretora mais de mercado, às vezes, que ia transformar essa história num quase aquele melodrama meio quase pastelão, né? De tanto que você fica jogando suas emoções pra frente, assim, né? Que é interessante isso que você falou, né? Que eu concordo, que tem esse lado, tem esse melodrama, mas é tudo com muito controle, né? Ele tem muita coisa da medida, né? Que é bem aquela coisa do conceito de farmácia, né? O sentido etimológico de farmácia, que é farmacon, né? Que significa cura ou veneno. Depende da dose, né? Farmacon, cura ou veneno, depende da dose. E ele consegue sempre a dose certa, né? É a dose certa, exato. Eu acho que é exatamente isso que você falou, porque tudo nele ali é na dose certa, né? Se você for um pouquinho além,
você caiu pra quase, sei lá, quase uma novela aqui, assim, de certa maneira, porque vai ser aquele ator, atriz explicando os sentimentos dele, contando sobre tudo aquilo que eles estão passando de uma maneira verbal, às vezes. E se você faz menos, você não sente nada, né? Porque é um filme de estudante, quase que você não consegue sentir nada do que tá passando ali na tela. E você, quando é que você vai fazer o seu longa, né? Quem sabe você faça esse remake aqui no Brasil? Ou quem sabe você faça uma adaptação do Genipapo, né? Pô, isso seria sensacional, porque isso é um negócio que quando eu assisti, ó. Quando eu comecei a ler o Genipapo, eu até acho que comentei com você, porque eu sentia muito a presença de um sertão que eu conhecia. Não era aquele sertão distante, sabe? Eu falei, parece que eu conheço esse terreno aqui, eu conheço essa casa, eu conheço esse lugar. E aí depois eu descobri que era também porque, de certa forma, a gente estava próximo, porque a cidade que você e que minha família veio, a parte da minha família, pelo menos veio no sertão da Paraíba, são relativamente próximas, assim. Então eu falei, pô, acho que foi por isso que me deu muito essa vontade de também ir visitar lá de novo, porque eu falei, eu li essa história, apesar de ser uma história muito triste e muito bonita, porque é uma luta muito grande, mas também é muito triste pelas perdas e tudo mais desses personagens, que me inspirou a falar assim, não, eu preciso ir lá visitar eles de novo, sabe? Eu preciso ir abraçar essa oportunidade que tiver. Aí, por coincidência, meu pai, um mês assim depois, ele mandou uma mensagem, tô indo pra lá, você quer ir? Eu falei, vou, mas vou agora. Aí a gente comprou passagem pra ir pra lá. Mas seria uma grande honra mesmo de fazer isso, porque eu realmente ouvindo, é isso que é engraçado, porque eu lendo o livro e lendo as palavras, eu ouvia esses personagens, sabe? Parecia que eu reconhecia eles de certa forma, assim. E aí indo pra lá eu realmente falei, é por conta disso, assim. E aquele negócio de você estar ali na frente da casa, quando dá 7 horas da noite, todo mundo bota a cadeira na frente da casa e vai tomar um café ou vai tomar uma cervejinha ali na frente, fica conversando. Falei, pô, meu, essa troca é tão gostoso que a gente aqui em São Paulo não tem um tipo de conexão desse, né? Que é curioso, né, que o sertão, né, por exemplo, como eu entendo isso aqui, tem essa coisa do coronelismo, tem essa coisa da violência, né, tem também a alegria, né, tem o riso, né, tem a festa, né, e é um povo muito acolhedor. Quando eu comecei a escrever, a minha principal preocupação foi escrever um sertão sem ser caricato, sabe, longe de qualquer caricatura, né? Até no modo de falar, eu queria colocar como as pessoas pensavam e falavam, sem aqueles exageros de gente, meu bichinho, né? Parece até novela parece até as novelas da Globo, né? Quando colocam os nordestinos, gente, meu bichinho, danou-se. E eu tentei escrever muito sem cair nesses clichês, sabe? Principalmente que é até curioso, né? Por exemplo, o Dilúvio das Almas, o meu primeiro livro, né? Geralmente o pessoal escreve muito do cara do retirante, né? Que sai do sertão para ganhar a vida em São Paulo. Já coloca a volta, né? E quando ele volta, ele não consegue se adaptar naquela sociedade. Qual os personagens de Fazminda, né? Que tem dificuldade de se adaptar. Que a Amy... Eu acho que a Amy é um retrato muito bem feito daquela estrutura social. Que eu até volto, né?
eu volto a tocar nesse ponto da Amy, porque eu acho muito importante, né? Que ela era totalmente diferente à cultura alemã, o que acontecia na Europa, mas quando ela embarca nesse relacionamento, ela começa a ser uma das vítimas também desse olhar mesmo, né? Preconceituoso. Esse olhar preconceituoso. Ela começa a pensar e repensar toda essa estrutura de violência e de como essa estrutura é montada, né? E que muitas vezes essa aparente ordem é uma violência, né? É aquela moralismo e hipocrisia social, né, que principalmente as amigas dela de trabalho representam nesse filme, assim, de como existe esse moralismo que valoriza certas aparências e julga qualquer comportamento que se desvie do normal, né? E elas são rápidas, assim, em condenar o relacionamento da Amy, mas aí quando é conveniente elas voltam a ser amiga para obter vantagem, né? Porque é praticamente um retrato, né, de um povo, né, aquele filme. A Amy é uma personagem muito trágica, né, nesse sentido. E quando contextualizamos para a nossa realidade, a gente percebe que é um retrato de séculos e séculos de exploração. Isso, você falou de séculos e séculos de exploração. Eu vi um TikTok, uma amiga minha que me mandou, que era um cara falando... Eu não lembro se ele estava falando português. Eu acho que ele estava falando português de Angola. E aí o outro entrevistador fala, nossa, mas é engraçado porque você fala um português muito formal, né? É muito... não correto, mas é muito mais formal assim do que eu falo, etc. E aí eu fui em tal lugar e aí você vê que eles também, em tal lugar que é tipo Angola, que também foi explorado e tudo mais, fala desse jeito também. Aí o cara que é de Angola vira e fala, escravidão. É a herança desse colonizador que fez a gente falar desse jeito. Não é uma coisa que, nossa, a gente escolheu falar assim, não. Foi imposto isso em cima da gente e a gente, de certa forma, aprendeu a falar assim por conta de ser explorado, por conta de ser visto como menor, como menos numa sociedade que só queria estar lá para explorar economicamente e via as pessoas que estavam ali como algo a ser excluído, né? É assim, eu acho impressionante como um filme que foi gravado, você falou que foi em 12 dias? 14 dias. Em 14 dias tem tantas camadas, né? Tem tantas profundidades, né? Porque é um filme que convida a cada pessoa que está assistindo a pensar e repensar sobre a construção da sua subjetividade, de como a sua subjetividade foi formada. Como somos influenciados, até que ponto o que pensamos realmente é algo nosso, né? Será que temos domínio dessas categorias? Eu acho incrível isso, né? Como a nossa subjetividade é formada. E se perguntar como é construída a subjetividade de um indivíduo, que muitas vezes essa subjetividade que já é massificada, né, que implica também a subjetividade de uma nação, né? Então fazer tais perguntas, né, torna a pessoa também não bem vista na sociedade, né? Que essa sociedade da não crítica, mas essas perguntas, esses questionamentos sobre como a minha subjetividade, como a sua subjetividade, como a nossa subjetividade é formada, implica também uma busca e uma obrigação de fazer tal pergunta para não se tornar um sujeito fascista. E isso está muito presente no filme. E como
a forma que eles lidam com isso e o apagamento de um passado, mas o orgulho de ser o branco alemão ainda tá presente, né? E essa quase indiferença, né? Do que foi essa história, do que eles passaram, como algo banal, né? Que eles chegam e falam... Eles nem comentam, né? Mais sobre isso. Ela tem certa reverência ainda, mas fala disso como se fosse algo super normal. Tem até um detalhe, né? Que fala de uma Alemanha em um momento que essa Alemanha ainda estava juntando os cacos da Segunda Guerra Mundial, que era uma Alemanha que ainda estava falida, né? Que estava começando a se recuperar. E essa subjetividade, assim, eu acho que tem muito de momento que você está assistindo. Essa é a primeira vez que eu assisto, mas no episódio passado, por exemplo, eu assisti A Viagem de Chihiro. E eu já tinha assistido esse filme 5 vezes. Foi só nessa última vez que eu comecei de fato a sentir emocionalmente alguns detalhes do filme, a história do filme, porque até então não tinha me pego de uma maneira muito sentimental mesmo, emocional assim, no filme. Era muito um aspecto de análise, de racional, que me impedia de sentir muito com relação ao filme, mas dessa vez, finalmente, eu consegui fazer isso. E aí esse filme do Fassbinder também eu acho que tem uma relação muito próxima com momentos que você está assistindo. Isso é a grande assim, importância de uma grande obra, na real, porque é como ela se adapta e como ela se faz presente, independente do momento que você está vivendo, né? Se você está vivendo agora essa ascensão de um nacionalismo populista de novo que a gente vive, ela tem uma representação forte nesse sentido. Se a gente está no momento que é o que era, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, talvez, ela teria mais um relacionamento, uma força de relacionamento deles, e não só do aspecto da exclusão e do preconceito ali intrínseco nessa sociedade, né? E tem outro aspecto interessante, né, que é aquela coisa, né, que se você quer ser universal, né, se você quer escrever sobre o universal, comece pela sua aldeia, né? Se você quer ser universal, né, comece pela sua aldeia. E é um filme sobre aquela Alemanha, mas é interessante que é um filme universal, que diz respeito a toda aquela região, Europa, e também diz muito respeito a nós, a esse Brasil hoje. E a temática, que eu acho que ela é muito rica, porque é uma temática que não é mais datada, é uma temática que é o quê? Que é o racismo, a xenofobia, a indiferença, o preconceito, e são temáticas que continuam hoje. E um detalhe, são temáticas que fazem parte da história da humanidade, né? Do próprio ser humano, né? Com as suas paixões, amores e vícios, né? E eu achei que talvez um dos segredos desse filme, de continuar tão atual, é essa questão do universal, né? De como ele abarca uma temática universal. Não é algo datado apenas numa cultura específica em determinado lugar, ou que diz respeito a uma etiologia que diz respeito apenas a membros, pessoas determinadas, mas uma questão que diz respeito a todos, né? E eu achei curioso essa questão do universal. É muito... Você contar uma história universal, só que se passa na Alemanha, que é em Munique, que se passa basicamente num bar e na casa deles, e que é a história de duas pessoas. Não tem nada mais universal do que você contar a história de duas pessoas só. Começa no particular, que a gente fala muito.
e a Manu, você tem muito filme hoje em dia que é a destruição do mundo e sei lá o que, o mundo vai acabar por causa disso e tal. Daí você fala, quanto mais longe esse nível de ameaça tiver de mim, menos eu vou sentir. Quando eu vejo a história de duas pessoas, igual esse filme, que você sente a ameaça, você sente a violência que eles estão sentindo, porque você está se relacionando com esses dois personagens, muito mais universal esse filme vai ser, né? Quanto mais particular, mais universal nessa história, igual você comentou. E esse filme é maravilhoso. Eu agradeço muito você ter me indicado, porque é realmente uma grande obra de um cineasta que eu conhecia pouco. Rapaz, eu que agradeço pelo convite, por participar e também pela possibilidade de voltar a assistir esse filme, né? Uma grande alegria. Eu vou entrar num breakzinho aqui assim, aí depois a gente volta para um terceiro ato do podcast, que eu vou fazer umas perguntinhas mais rápidas para você, pra gente conhecer mais sobre Tito Leite. Pessoal, assine aqui, siga o nosso podcast, dá um review para ele também. A gente tá no Spotify, tá no Apple Podcast, tá no Deezer, tá no YouTube. Segue a gente em Murphys Pods e Murphys.hi e vê a nossa série de horror gótico tropical, porque a gente fez uma série de horror brasileira que a gente queria contar. A gente tem referências de cineastas italianos e tudo mais, Cara, mas é a gente interessante conta uma que o história horror, brasileira. né? Que essa questão do horror é um dos grandes nichos, né? Do audiovisual. A gente quis muito contar essa série, porque o horror representa muita coisa, né? Você consegue falar muito sobre numa roupagem de horror. E a gente fez o mesmo Encontros Parados neste andar, que é aquela placa de elevador, que antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Só que a gente transformou esse mesmo nesse monstro que ataca pessoas que estão perdidas no prédio ou estão presas de alguma maneira. E a gente conta a história dessa mulher que está no prédio em que trabalha e que é perseguida por esse monstro. E a ideia nossa era realmente trazer essas temáticas sociais da mulher que sofre assédio, que sofre no nosso filme em si, numa tentativa, uma realização de assédio, de estupro no ambiente que ela está. Então tem muito disso mesmo, da gente tratar desses assuntos, né? E ser um nicho que pode abarcar muitos assuntos através de uma maneira alegórica. Mas vai lá e assina e segue a gente no Mina mesmo também e siga o Tito Leite aqui também. Antes de continuar, só um aviso. Tivemos um problema técnico na gravação dessa parte final, então o áudio não está perfeito, mas acho que dá para entender. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem pra gente que a gente responde também. Então vamos continuar. Voltando então do break. Tito, qual que é o seu livro, se você tiver algum livro predileto, ou 4, 5 que você quer mencionar, ou algum autor, autora? Então, tem vários livros que eu poderia mencionar, que eu gosto muito, aqueles livros que me pegam pelas mãos. Mas um livro que me marcou muito, que eu indico, é O Lobo da Estepe. Esse livro é fantástico, né? É um senhor de 50 anos, que vai fazer aniversário de 50 anos, e ele decide cometer suicídio, né? No dia do seu aniversário. E caminhando pelas ruas, ele encontra um teatro mágico, que tinha um letreiro: só para loucos, só para raros. E ele entra e conhece uma garota, e os dois combinam de se encontrar. E ela acaba, de certa forma, salvando o suicídio. E os dois entram numa relação muito interessante. E esse livro, quando eu terminei de ler, eu percebi que é isso. Estou impactado. O que é isso? Eu não, sabe, assim, tipo, porque sem palavras.
É o Lobo da Steppe, de Hermann Hesse. É o Lobo da Steppe e outro livro, que esse é bem conhecido, né? A Insustentável Beleza do Ser. Eu acho um livro maravilhoso, né? Você vai entender um pouco do peso da leveza, né? Aquela coisa do Heráclito e do Parmênides. Tem duas personagens que eu gosto muito, que é a Sabina e a Teresa. Enquanto a Teresa é o peso, a Sabina é a leveza. Mas qual é essa insustentável leveza do ser? E assim, todas aquelas guerras, pós-guerra, o autor, o Milan Kundera, ele viu uma sociedade que caminha para um vazio. Tipo, sem Deus, sem nada para sustentar. E essa é a insustentável leveza do ser. Olha que forte, né? Embora isso seja até um pouco milista, né? Mas é um livro lindo, belo, é um livro fantástico. Então, dois livros que eu indicaria. O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, e aí o Insustentável Desejo do Ser, do Milan Kundera. Obrigado. Eu não sei se foi a mesma experiência, mas eu tive uma experiência muito forte com o livro também, que foi o Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Ah, isso não li ainda. É uma ficção científica, assim, que é só daquelas que o C. Clarke consegue produzir, sabe, escrever. E eu cheguei no final desse livro e fiquei assim, eu tava acabado. Eu lembro que era tipo 2, 3 da manhã, e eu não conseguia parar de ler mais, e aí eu tava sozinho no quarto, assim, o que eu faço agora? Eu tô sozinho Não, aqui. então, é muito interessante isso, né? Esse sentimento de orfandade, né? Quando o livro é muito bom, muitas vezes é quando uma série é boa. Isso aconteceu comigo 2 vezes, com livros, já aconteceu várias vezes, né? E com série, aconteceu quando eu assisti aquela série Mad Men, que eu amo, Mad Men e Dark. O Dark, putz. Agora, eu tomaria a liberdade, para não ser usado, agora sou eu que vou lhe fazer uma pergunta. Qual a melhor adaptação de um livro para o audiovisual? Você achou? Nossa. De bate pronto, assim. Mas você é uma muita pessoa, caramba, que muitas vezes acontece até de um livro não ser bom, mas ter uma baita adaptação, sabe? Exato. Muitas vezes acontece isso, né? Assim como o contrário, né? Eu acho, porque Blade Runner é um dos meus filmes prediletos, eu acho que a resposta seria meio que essa também, porque ele é uma adaptação e eu acho que é uma que funciona nesse sentido até que você falou, que eu acho que o filme é melhor às vezes até do que o texto do como chama? As ovelhas Electric Ships, como que é? Deixa eu pegar o nome dele em português, o Blade Runner. Um caso que eu acho muito interessante, que é aquele filme dos irmãos Coen, que até venceu o Oscar, Onde os Fracos Não Têm Vez. Que tem muitas pessoas que acham que o filme é melhor do que o livro, e tem outras pessoas que acham o contrário, que o livro é melhor. Eu tô com ele aqui até. Eu, sinceramente, eu prefiro não opinar, porque eu gostei muito dos dois, sabe? Uhum. Tem pessoas que dizem que o filme é bem melhor do que o livro, e tem outros que dizem não, o filme é melhor. Eu gosto muito, muito do filme, assim. O nome do livro do Philip K. Dick é O Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Eu gosto muito do filme dos Coen, mas é difícil porque eu vejo a obra deles muito próxima, assim, do sentido que onde os velhos não têm vez e onde os fracos não têm vez, do Cormac McCarthy, e o filme, porque talvez não tão próximo às vezes de um certo beats da história, de como a história se progride,
mas no lirismo da história em si, sabe? Eu acho que eles conseguiram traduzir isso de uma certa forma. Mas como eu também vi o filme antes de ler o livro, eu acho que talvez eu esteja meio influenciado nesse sentido de ver muito ali o filme. Mas é uma boa pergunta. O seu é um dos fracos, não tem vez? Olha, a melhor adaptação pelo menos a adaptação que eu gosto, que eu mais gostei, embora é uma adaptação apenas inspirada, né, nesse livro, é de um brasileiro, né, que é o Abril Despedaçado. É filmaço. Qual o elemento que você mais gosta dela? O Abril Despedaçado, eu gosto muito da temática da vingança inserida no contexto cultural daquela Bahia, que narrado, que no livro está inserida também em outra cultura, né? Eu não li o livro, só vi o filme. Aquela vingança histórica, né? De gerações, né? Tito, O que te faz feliz? me conta o que te faz feliz. Escrever. Me dá um Me conselho. dá um conselho. Filho, eu desisti da primeira porrada, né? Que é o que mais acontece na vida, que é todo. Inspirado pela revelação de que você foi um anjo beneditino. Tira uns minutinhos pra você me contar a sua história, pra gente conhecer melhor quem é e quem foi o Tito Leite. Então, eu sou de Aurora, uma cidade de São Paulo, próximo ao Juazeiro do Norte, divisa com a Paraíba. Eu morei por tempo da minha vida no município de São Pedro, de Olinda. Uma vida virtual, segundo a Deus, no silêncio, na solidão, e uma formação no monástico indígena. E Mosteiro era um lugar propício para mim, para eu estudar e escrever. Eu amava a biblioteca. Chegou um momento que eu comecei a amar mais a escrita do que todas as outras opções que eu tinha de vida. Eu consegui sair, fazer aquilo que eu gosto, que é escrever de forma de filosofia, escrever mestrado. Gosto muito de um pensador chamado Ernest Marcuse. Meus dois primeiros livros foram de poesia. Meu primeiro romance, Pela Todavia, chama-se Dilúvio das Almas, que foi finalista do Prêmio São Paulo. E esse ano eu escrevi o Genipapo Western, que você leu. E por isso que a gente se conheceu. Eu tava na... Qual livraria que era? Eu acho que era a Livraria da Vila. Livraria da Vila que, assim, era uma livraria muito bonita aqui em São Paulo, que era aquela bem aconchegante de você entrar e ficar ali dentro procurando livro e sentar e se sentir bem ali dentro, né? Se sentir bem ali dentro mesmo. E aí agora ela parece uma farmácia. Eles mudaram o conceito dela, assim. Mas eu tava ali dentro, passei, aí eu vi um livro vermelho ali, assim. Aí eu falei, que livro que é esse aqui? Aí, como isso aqui é uma forma de áudio sem vídeo, eu tô segurando aqui nas minhas mãos o meu exemplar do Genipapo Western. Aí eu vi essa capa vermelha com esse Genipapo Western amarelo, eu falei... O que é isso? É um livro de faroeste? Aí um verdadeiro faroeste sertanejo. Aí eu falei, já era. Acho que eu vou pegar. Aí eu li a primeira linha. Eu lembro de abrir ele aqui, assim, o sertão é por um fio. Insetos, folhas, raízes e formigas em volta da terra. Aí eu falei, é esse livro aqui. Aí eu peguei e consumi ele, assim, em uma semana, acho. Menos do que isso. E foi um livraço. Aí a gente começou a trocar ideia no Instagram.
Exato. Quando eu andando com meu primo lá, e eu comentei disso que eu tava lendo, que eu tinha lido esse livro e tava trocando ideia com o autor, que ele falou que ele é de Aurora e tal, aí ele falei, pô, é aqui perto, a gente tá quase divisa aqui com a gente, porque ali onde eles estão é divisa no Rio Grande do Norte, é Paraíba ainda, mas se você anda 10, 15 minutos, você já tá no Rio Grande. Mas ele me contou também que a Aurora é muito próxima ali. Eu falei, poxa, essa proximidade sanguínea ali que a gente tá, espacial ali, né? Foi muito gostoso descobrir isso. E acho que por isso que eu senti muito essa presença de um lugar que eu já conhecia. E para finalizar, então, Tito, obrigado por tudo. E existe alguma coisa que você ainda sonha em fazer há muito tempo? Eu tô com vontade de escrever um roteiro. E por que ainda não traçou um roteiro? Rapaz, eu comecei a escrever um argumento, né? Talvez eu desenvolva. Eu gosto muito do audiovisual. Sim. Eu acho que se eu fosse fazer outra faculdade, seria cinema. E espero que eu quero ler seu roteiro quando estiver pronto, Tito, me manda que eu quero ler também. e vamos continuar, vamos fazer junto. Obrigado demais por essa conversa. Espero a gente poder se encontrar aí em Aurora ou em algum lugar próximo, a gente tomar uma cerveja e continuar esse papo também. Quem sabe em São Paulo, né? Em Próximo São Paulo, ano, se tiver. Primeiro semestre, pretendo ir fazer algum lançamento. Boa. Ou participar de algum evento, né? O mês passado fui pra Flip, né? Eu vi, eu acompanhei lá. E parabéns pelo sucesso, que eu vejo o pessoal sempre compartilhando, falando do Dilúvio, do Genipapo também. E espero que daqui pra frente seja ainda maior. E, Tito, obrigado demais pela conversa. Fala pra aí, assim, milhares e milhares e milhares de ouvintes desse podcast onde que eles podem te seguir, se você tem algum projeto, algum trabalho que você gostaria que eles vissem. Então, vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, Tito Leite. E se quiserem conhecer a minha escrita, né, nas principais livrarias tem Genipapo Oeste, Vila das Almas, e também podem encontrar nas plataformas digitais, né? Na Amazon, Estante Virtual. Será um prazer ser lido por vocês. Né? Se você pegar o livro e já conhece o livro, comenta aqui, faz seu comentário, fala se você gostou e vamos conversar sobre eles também. E é isso. Não se esqueça de seguir a gente então no Instagram em murphys.hi ou murphyspods. E se inscreve no nosso YouTube, siga a gente aqui no Spotify, onde quer que você escute seus podcasts. E comenta aí se você tem alguma coisa que quem dera que você fica assim, né, na verdade, que quem dera tivesse alguém para assistir isso comigo. E muito obrigado e até o próximo episódio. Tito, valeu. Um grande abraço, viu? E obrigado pelo convite.